A Netflix acabou de lançar Monstro, a história de Ed Gein. Nova série de Ryan Murphy sobre o assassino real que inspirou Psicose e o massacre da Serra Elétrica. Aqui vai a pergunta: quanto disso é verdade, afinal? E quanto é terror de Hollywood? Vamos conversar com um especialista que literalmente escreveu um livro sobre Ed Gein para separar os fatos da ficção. Vamos falar sobre isso agora. Bem-vindo ao Sidebar apresentado pela Law and Crime. Eu sou Jesse Weber. Então, a Netflix lançou outra série viciante, Monstro, a história de Ed Gein. É o terceiro capítulo da antologia de crimes reais de Ryan Murphy e Ian Brennan, que antes reimaginou Jeffrey Dahmer e os irmãos Menendez. A série já era um sucesso. Esta também já é um sucesso porque desta vez a série volta o olhar para uma das figuras mais perturbadoras da vida real nos Estados Unidos, Ed Gein, o quieto fazendeiro de Wisconsin, cujos crimes nos anos 1950 redefiniram o terror para sempre. Agora, aqui está o trailer da série, que caso você não saiba, está em primeiro lugar no ranking da Netflix aqui nos Estados Unidos. Então, quem é Ed Gein? Ed Gein é o homem que inspirou Norman Bates, de Psicose, Leatherface, de O Massacre da Serra Elétrica, e Buffalo Bill, de O Silêncio dos Inocentes. Mas quanto do que a Netflix mostra é real? Quão preciso é? E quanto é pura invenção de Hollywood, puro combustível para pesadelos? Nós vamos falar sobre isso. Vamos conversar com um especialista, autor de True Crime, que escreveu livros sobre ele, ok? Antes, deixa eu voltar um pouco. Vamos falar disso e ir para Plainfield, Wisconsin. Imagine uma fazenda isolada, perto de uma pequena cidade gelada do meio-oeste. No fim dos anos 1940, os vizinhos conhecem Ed Gein como esse faz-tudo quieto e educado. Às vezes cuida dos filhos das famílias locais, o que pode parecer estranho. Mas por trás daquela aparência tranquila havia um homem mergulhando na loucura. Ed Gein nasceu em agosto de 1906, filho de George e Augusta Gein, casal religioso que criou Ed e seu irmão Henry sob rígido controle da mãe. Segundo um artigo de 1957 da revista Time, Augusta era uma mulher devota e fanática que ensinava aos filhos que as mulheres eram pecadoras e dizia que algo como a Arca de Noé aconteceria de novo para puni-los por imoralidade. Ela isolou Gein do mundo exterior, o castigava por tentar fazer amigos e enchia a cabeça dele com ideias de fogo e enxofre sobre pecado, sexo e condenação. Especialistas acreditam que Ed Gein basicamente a idolatrava e ficou obcecado por ela. George, pai de Ed, era alcoólatra e morreu em 1940. E 4 anos depois, o irmão de Ed Gein, Henry, morreu em um incêndio sob circunstâncias consideradas suspeitas, embora oficialmente tenha sido considerado um acidente. Os investigadores não conseguiram provar a participação de Ed Gein e ele nunca confessou. Gein morou sozinho com a mãe até ela morrer em 1945 após 2 derrames, o que o devastou. Moradores disseram que ele lacrou o quarto dela, tornando-o um santuário. E foi aí que as coisas começaram a ficar realmente sombrias. Segundo reportagens da A&E, ele passou a ler revistas de terror pulp e livros de anatomia, e informações sobre experimentos médicos nazistas envolvendo coisas absolutamente horríveis, como usar pele humana para fazer abajurs. No início dos anos 1950, mulheres da região de Plainfield começaram a desaparecer. O horror veio à tona em 16 de novembro de 1957, quando Bernice Warden, dona de uma loja de ferragens, sumiu. A polícia encontrou um recibo ligado a Ed Gein na loja dela e sangue no chão. Quando chegaram à fazenda dele, o que encontraram ainda desafia a crença. Lá dentro, os horrores eram intermináveis. Órgãos em potes, crânios humanos usados como tigelas, máscaras feitas de rostos femininos, um abajur feito de pele humana, um espartilho confeccionado a partir do torso de uma mulher. No galpão, eles encontraram o corpo decapitado e mutilado de Bernice, pendurado de cabeça para baixo como uma carcaça de cervo. Agora, é o seguinte. Ed Gein confessou não apenas ter matado Bernice, mas também outra mulher, a dona de bar Mary Hogan, que havia desaparecido 3 anos antes. Mas a maioria das partes de corpos em sua casa veio dos túmulos que ele aparentemente saqueou. Mulheres que, segundo ele, lembravam sua mãe.
Ele admitiu ter exumado pelo menos 9 túmulos, cortando partes úteis para fazer móveis e itens usáveis. Os investigadores confirmaram esses fatos ao reabrir túmulos e encontrar violações e objetos faltando. Segundo os Estados Unidos da América Today, Ed Gein foi considerado incapaz de julgamento e viveu o resto da vida sob cuidados psiquiátricos. Ele nunca foi realmente processado pelos outros crimes que admitiu ter cometido. Ele viveu sob cuidados psiquiátricos até morrer em 1984, aos 77 anos. Ok, agora vamos voltar para Netflix, certo? Netflix é Monstro, a história de Ed Gein, estrelado por Charlie Hunnam como Ed Gein. Produzida por Ryan Murphy e Ian Brennan, a série de 8 episódios estreou em 3 de outubro. Ela mistura biografia com terror. A série acompanha a infância de Ed Gein, seu isolamento e a descida à loucura. Mas o interessante é que ela mistura cultura pop, mostrando como seus crimes influenciaram Psicose, o massacre da Serra Elétrica e o silêncio dos inocentes. É elegante, é cinematográfica, é profundamente perturbadora. Também, no estilo típico de Ryan Murphy, o argumento é que tudo é exagerado. Para separar fato de ficção e descobrir a verdadeira história de Ed Gein, quero trazer um convidado especial. Eu sempre digo que tenho um convidado especial, mas este é realmente um convidado especial. Estamos muito felizes em tê-lo aqui. Harold Schechter está conosco. Quem é Harold? Ele é autor de True Crime do livro Deviant, a história real de Ed Gein, o psicopata original. Harold, obrigado pelo seu tempo, agradeço muito. Fico muito feliz em estar aqui. Obrigado por me convidar. Pode deixar. Então, como nosso especialista em Ed Gein, vamos começar por aqui. O que te levou a querer estudar a vida dele para escrever o livro? Vamos começar por aí. Bem, por 42 anos, meu trabalho diário foi como professor de literatura americana aqui no Queens College, em Nova York, e minha área de estudo especial era a literatura gótica do século XIX. Edgar Allan Poe, Nathaniel Hawthorne e assim por diante. Então, sempre tive muito interesse em entender por que precisamos de histórias sobre monstros. E em algum momento das minhas pesquisas para outro livro, deparei-me com um fato que não era muito conhecido na época. Quero dizer, eu não sabia disso, que tanto Psicose, de Hitchcock, quanto O Massacre da Serra Elétrica, de Tobe Hooper, foram inspirados pelo mesmo criminoso da vida real. Então comecei a investigar isso. Achei que poderia ser um tema intrigante para um livro e passei a fazer muitas pesquisas sobre a história, viajando para Plainfield, conversando com os vizinhos de Gein e pessoas que cresceram com ele, além de entrevistar psiquiatras que o trataram e assim por diante. E o resultado foi o meu livro Desviante. Deixe-me dizer, há grande interesse em Ed Gein. Se você olhar para a série da Netflix agora, acho que está em primeiro lugar nas paradas. Você assistiu a maior parte dela. Vamos entrar em detalhes, pontos específicos sobre se eles acertaram ou não. Mas, na sua opinião, tenho 2 perguntas. Primeiro, você acha que eles contaram a história dele corretamente, de modo geral? Depois vamos entrar nos detalhes. E segundo, houve uma reação negativa contra esse tipo de série que, de certa forma, glamoriza ou dramatiza um assassino, sabe? E vimos isso no caso dos irmãos Menendez. Estamos vendo isso aqui. Você se preocupa com esse tipo de série em que se mistura horror com entretenimento? Vamos começar. Você acha que isso está certo? Não tenho certeza se é preciso. Você se preocupa com essa série? Eu diria que 90% disso é impreciso. Na verdade, fiquei bastante surpreso com o tipo de liberdade que o roteirista Ian Brennan tomou com a história de Gein. Tem tanta coisa na série que é pura invenção e não tem nada a ver com a realidade do caso. No seu panorama geral, é preciso, quero dizer. Gein era esse solitário excessivamente apegado à mãe, que virou ladrão de túmulos e assassinou 2 mulheres locais. Mas, tirando alguns fatos básicos como esse, praticamente nada nos 8 episódios me pareceu ter qualquer relação com os fatos históricos.
É interessante você dizer isso, e quero aprofundar nesse assunto. Mas você mencionou a mãe dele, Augusta. Ela costuma ser retratada como a chave para a psique dele. Pela sua pesquisa, isso era mesmo a raiz da psicologia de Ed Gein ou apenas parte de um quadro maior? Vamos começar por aí. Bem, certamente era uma parte importante da psicologia dele. Quero dizer, parece que depois da morte dela, quando ele estava morando sozinho naquela casa de fazenda, caindo aos pedaços, sem eletricidade ou água encanada, ele ficou tão solitário pela companhia dela que tentou desenterrar o corpo dela e trazê-lo de volta para casa para mim, mas não conseguiu alcançar o caixão. Principalmente porque o solo naquela parte de Wisconsin é muito arenoso e muitos túmulos, muitos caixões são enterrados dentro de câmaras de concreto. Esse parece ter sido o caso com Augusta. Então ele começou a desenterrar os corpos de mulheres de meia idade e idosas que de alguma forma pudessem lembrá-lo da mãe dele e levava esses corpos de volta para a casa de fazenda dele. Aparentemente, quando ele ficou sem cadáveres adequados no cemitério local, ele decidiu fazer alguns por conta própria. Então ele assassinou essas duas mulheres. Eu diria que ele as executou e levou os corpos delas para casa. Então sim, muitas das ações que o tornaram tão notório e realmente único nos anais do crime americano tinham a ver com essa tentativa de ressuscitar a mãe dele. Antes de entrarmos nos detalhes do programa, você levanta uma questão maior. Há pessoas que dizem, há relatos que dizem que ele não é o serial killer convencional, como conhecemos, mas mais um ladrão de túmulos, como você disse, que cruzou a linha. Você concorda com isso? Ele não é um serial killer tradicional, como normalmente pensamos. Sim, já digo isso faz tempo. Na verdade, a nova edição do meu livro, que você pode ver aqui atrás de mim, eu escrevi um pós-fácil, e a primeira coisa que eu falo é o fato de que Gein não era um serial killer. Na verdade, a expressão serial killer não aparece no meu livro. A expressão serial killer foi criada para descrever especificamente o que antes era chamado de assassinos por luxúria, ou seja, assassinos sexuais psicopatas como John Wayne Gacy ou Ted Bundy, que sentem prazer doentio ao sequestrar, torturar e depois matar as vítimas, geralmente tendo um orgasmo quando finalmente as matam. Gein não era um assassino sexual. As duas mulheres que ele matou, como eu disse, ele simplesmente atirou na cabeça delas. Quero dizer, ele as executou. Ele não queria torturá-las. Ele estava interessado em levar os corpos delas para casa para poder mutilá-los do jeito que ele queria. Então, sim, Gein foi parte do programa. Com o qual eu tive dificuldade é que, sabe, apresenta Gein como esse tipo de serial killer prototípico que inspirou todos esses outros serial killers. Tenho certeza de que todos os serial killers que mostro no final do programa não faziam ideia de quem era Ed Gein. Além disso, ele era uma figura bem obscura. Eu, sem modéstia, assumo um pouco do crédito por tê-lo trazido ao conhecimento do grande público. Mas sim, ele não era um serial killer. Não, e eu agradeço por você enfatizar esse ponto. Vamos entrar em algumas das histórias disso. E vamos começar com o que você acabou de dizer. Você sabe, Ed Gein invadia cemitérios à noite à luz da lua, desenterrava caixões e retirava pele e ossos para criar artefatos macabros. A partir dessa representação na série, esse aspecto é totalmente preciso ou não? Essa parte é bem precisa, pelo que eu vi. A parte mais imprecisa é a cena em que vemos Gein tendo relações com um dos corpos. Não está nada claro se ele realmente teve qualquer atividade sexual com os corpos. Há algumas sugestões de que ele pode ter, em algum momento, tentado ou pensado nisso. Mas ele não se interessava muito.
O clássico, o termo necrofilia foi originalmente criado para descrever um militar francês do início do século XIX. Ele era conhecido como Sargento Bertrand, que ia até cemitérios à noite. Desenterrava cadáveres até encontrar o de uma jovem atraente recém-enterrada e tinha relações sexuais com o cadáver. Sabe, eu sempre penso no Gain. Eu sei que isso pode soar um pouco irreverente, mas como um tipo peculiarmente americano de necrófilo que não queria fazer sexo com cadáveres, ele queria usar os corpos como matéria-prima para seus projetos de reforma doméstica. Definitivamente essa é a melhor forma de dizer isso. Ok, vamos falar desse aspecto de babá. Então, essa afirmação de que ele era um babá, a série mostra várias cenas assustadoras em que ele pode estar sentado no chão contando histórias para crianças, com a câmera revelando lentamente o horror que está esperando em casa. Os relatos históricos indicam que ele era babá e parecia estranho ou assustador perto de crianças, ou isso é invenção da série? Ele era um babá, e o fato de ele ser um babá diz algo sobre a forma como ele era visto na comunidade. Sabe, ele era visto talvez como alguém um pouco ingênuo, mas uma pessoa amigável e prestativa que fazia favores para os vizinhos e coisas assim. Ele realmente fazia alguns trabalhos de babá, mas ele se relacionava muito bem com crianças. Quando fiz minha pesquisa, conversei com um jovem. Acho que ele estava na casa dos 40 anos na época em que falei com ele, que tinha sido o vizinho mais próximo de Gain e já tinha estado na casa de Gain, sabe, que falava dele com carinho. Gain, aparentemente, se relacionava melhor com crianças do que com adultos. Então, toda essa história sobre Gain aterrorizar essas crianças é apenas uma das muitas invenções do programa. Sobre adultos, já citamos Bernice Warden. Então, essa dona de loja de ferragens que foi morta por Gain, encontrada mutilada no galpão dele. A série da Netflix meio que retrata um relacionamento romântico, entre os dois. E em Monstro, o relacionamento dele com ela, que é interpretada por Leslie Manville, é complexo. Tem desejo, tem elementos de ressentimento, tem delírio. A série mostra eles como opostos trágicos, ela uma viúva tentando recomeçar. Ele é esse homem solitário, ansiando por uma figura materna. Tem muita tensão emocional. O que é necessário em um relacionamento e o que não é. Você acha que eles tomaram liberdades criativas com o aspecto romântico? Nada disso é preciso. É totalmente inventado. Sabe, Bernice Warden era uma pessoa meio avó que administrava a loja de ferragens local. Sabe, Gain, aparentemente, parecia ter algum interesse nela. Ele meio que fez uma piada. Bem, era difícil saber se ele estava brincando ou não, mas em algum momento ele perguntou se ela iria patinar no gelo com ele. Patinar era uma das atividades favoritas dele. Mas fora isso, eles não tinham nenhum tipo de relacionamento. Sabe, alguém me enviou recentemente uma postagem online dizendo que a família Warden está bastante chateada com a forma como a série retrata o relacionamento deles. Não há nenhuma verdade nisso. Isso é comum. Vemos isso em muitos desses programas. Os retratados, especialmente familiares de quem já se foi, costumam ser bem vocais sobre como isso é mostrado. Para muitos, este será o primeiro contato com Ed Gein por meio deste programa. Eles podem achar que tudo é verdade, por isso, Harold, fico feliz de você estar aqui para separar fatos de ficção. Há subtramas mais sombrias. E uma das coisas aqui é essa ligação do Gein com um caso real não resolvido, o desaparecimento em 1953 de Evelyn Hartley, uma babá de 15 anos de La Crosse, Wisconsin. Ela desapareceu em 24 de outubro. Ela estava cuidando da filha de 20 meses de uma família. Na série, em Monstro, os detetives suspeitam de Ed Gein e ele até alucina com Evelyn, que é interpretada por Addison Rae. Na vida real, Harold, qual a história? Alguma vez houve pistas policiais ligando ele ao desaparecimento de Evelyn Hartley? Quando os horrores na fazenda de Gein foram descobertos, com partes de corpos,
presumiu-se logo que eram de vítimas de assassinato e que Gain era um serial killer, embora esse termo não existisse na época. Provavelmente teriam chamado de assassino em massa. Naquela época, não se suspeitava que ele fosse ladrão de túmulos. Então, após sua prisão, como costuma acontecer nesses casos, todos esses oficiais de polícia foram para Plainfield, esperando que pudessem encerrar esses casos antigos, colocando a culpa em Gain. Mas não há absolutamente nenhuma evidência de que Gain tenha qualquer envolvimento com o desaparecimento de Evelyn Hartley. E eu acredito firmemente que ele não foi responsável por isso, porque, novamente, esse não era o modo de agir de Gain. Sabe, ele não tinha interesse em sequestrar, abusar sexualmente e torturar jovens mulheres. Ele estava estritamente interessado em, de alguma forma, tentar ressuscitar sua mãe, trazer sua mãe de volta para viver com ele, enquanto, ao mesmo tempo, os psicólogos que examinaram Gain sentiram com razão que ele tinha sentimentos muito ambivalentes em relação à mãe, o que ele nunca admitiu conscientemente. Sabe, essa mulher dominou tanto e de várias formas ajudou a destruir a vida dele. Ele tanto a idolatrava, mas em um nível do qual não tinha consciência, sabe? Ele guardava todos esses sentimentos homicidas em relação a ela. Então ele trazia esses corpos de volta, tanto numa tentativa de, como eu disse, ressuscitá-la, mas também, sabe, para realizar essas terríveis mutilações nela. Mas de qualquer forma, sim, o caso da Evelyn Hartley, a parte no programa em que ele mata esses dois caçadores e os esquarteja com uma motosserra. Tem tanta coisa no programa, sabe, que é pura invenção. Certo. Que ele ajudou a resolver o caso do Ted Bundy e por aí vai. Sim, eu queria chegar nesse ponto. Já que falamos de família, há outro ponto importante: o mistério sobre o que ocorreu com o irmão do Ed Gein, o Henry. Existe quem ache que ele o matou, certo? Então lembre-se, nós dissemos antes que o Henry morreu em um incêndio sob circunstâncias consideradas suspeitas. Mas o filme Monstro retrata a morte dele de uma forma interessante. Na série, Ed Gein mata o irmão durante uma briga sobre a mãe, ataca-o em fúria e simula a morte como um acidente com fogo no mato, que é uma das cenas mais marcantes da série. Algum aspecto disso parece corresponder? Bem, há uma cena no meu livro que eu baseei em algo que Gein deve ter dito, em que ele e Henry, você sabe, Henry meio que está alertando Ed sobre a mãe, mas não há evidências de que Ed matou Henry. Minha própria sensação é, novamente, que ele não matou Henry, que os dois estavam lutando contra esse incêndio no mato e que Henry, o que você sabe, não era algo necessariamente incomum, morreu por asfixia ou teve um ataque cardíaco. E aparentemente, quando ele desmaiou, ele aparentemente bateu a cabeça em uma pedra. Novamente, depois que as atrocidades de Bean foram descobertas, houve toda essa conversa sobre ele ter assassinado Henry, que era uma situação de Caim e Abel. Mas, na minha opinião, com base na minha pesquisa, ele não matou Henry. Tudo bem, você citou Ted Bundy, eu ia falar disso depois, mas vamos falar agora. Vamos abordar outros assassinatos mostrados na série. Existe uma conexão na série, certo? A série termina com uma reviravolta surreal. Ed Gein, lúcido e institucionalizado, orienta um jovem agente do FBI sobre o novo assassino da época, Ted Bundy. Isso é um avanço na série. Pelo que entendi, as linhas do tempo nem coincidem, mesmo que isso fosse verdade, certo? Quer dizer, ele ajudou em alguma coisa na investigação do Ted Bundy? Não, né? Não. E todas aquelas cenas no final, onde você tem, como eu acho que já disse antes, sabe? Esses assassinos em série. Richard Speck. Sabe, Brutus, eu esqueci o primeiro nome dele. Sabe, citando Ed como essa inspiração. De novo,
Isso é ridículo. Em primeiro lugar, Ed não era um assassino em série. E em segundo lugar, é muito duvidoso que qualquer uma dessas pessoas soubesse quem era Gein naquela época. Então, a ideia de o FBI consultá-lo na busca por Ted Bundy, sabe, eu até admiro esse nível de fantasia imaginativa, mas isso não tem base na realidade. E voltando a essa ideia de quais assassinatos estavam realmente ligados a um nó, o que é pura ficção, há uma parte em que vemos Ed Gein, anos depois de ter sido internado, matando uma enfermeira dentro do hospital psiquiátrico. O monstro nunca parou de verdade, é brutal e chocante. Isso faz você pensar que ele ainda era tão perigoso, mesmo sob supervisão. Isso realmente aconteceu? Não. Eu sei, aparentemente Gein, que estava vivendo muito melhor na instituição do que jamais viveu antes, sabe? Com outras pessoas e realmente sendo servido, sabe? Refeições razoavelmente decentes, em vez de comer feijão enlatado, requentado no topo de um crânio humano, e tinha, sabe, um ambiente agradável, bem, em comparação com onde ele tinha vivido antes. Sabe, ele era simplesmente um prisioneiro modelo, tranquilo, muito alegre, muito amigável, conduzindo essas correspondências com amigos por carta com quem criou laços calorosos. Então, de novo, sim, inventado. Inventado. E você esqueceu os assassinatos. Voltando ao romance, a outra parte para comentarmos, onde conhecemos Adeline Watkins. Acho que sim, é a Susannah Sun que interpreta. Ela é uma garçonete, uma cantora aspirante que supostamente se apaixona por ele. E ela o visita em segredo depois que a mãe dele morre. E por alguns episódios, é quase como uma história de amor trágica, ela tentando salvá-lo, ele querendo conexão, mas já estando perdido demais. Sabe, você pode dizer que é algo terno, mas também perturbador. Isso dá à série uma pausa emocional estranha no meio de todo o horror, no meio de tudo o que estamos vendo. Algum aspecto disso é real? O que sabemos sobre ela? A Adeline Watkins nunca existiu. Primeiro de tudo, resposta curta. Não, nada disso é real. Então, Adeline Watkins realmente morou em Plainfield. Se você ver fotografias dela, e não quero ser cruel, mas ela tem uma semelhança impressionante com Margaret Hamilton em O Mágico de Oz, a Bruxa Má do Oeste. Aparentemente, quero dizer, ela pode ter ido patinar uma vez com Gein. É um pouco incerto, mas evidentemente ela era meio que uma caçadora de publicidade. E quando a mídia desceu sobre Plainfield, após a descoberta dos crimes de Gein, ela se apresentou como namorada de Ed Gein. Na verdade, depois ela retirou tudo isso, mas eles mal tinham qualquer tipo de relacionamento. E como dizem, ela não era de forma alguma. Sabe, parecida com a atriz que a interpreta na série. Quero voltar a algo que você mencionou antes, o legado de Ed Gein. Você falou sobre se alguém foi ou não inspirado pelo que ele fez. E você vê Hollywood, seja em Psicose ou em O Massacre da Serra Elétrica. E a série meio que faz, ou você sabe, O Silêncio dos Inocentes, Buffalo Bill, O Traje de Mulher. Talvez tenha havido inspiração nisso, ou não, acho que a série da Netflix brinca com essa ideia. Eles incluem pequenas referências a esses diretores. Quão real é essa conexão? E eu acho que até que ponto Ed Gein realmente moldou o terror de Hollywood do jeito que a Netflix sugere. E isso volta para um tema maior, certo? Se as pessoas estão assistindo a isso e tentando entender o que elas devem tirar dessa história, o que elas deveriam. Quero dizer, qual é a inspiração dele? Qual é a conexão dele? Por que as pessoas, o que as pessoas devem procurar nessa série e o que elas não devem procurar? Bem, onde a série erra novamente é ao sugerir que o principal legado de Ed foi, você sabe, ser esse assassino em série pioneiro.
Ed realmente tem um legado importante. Ele é, de fato, uma figura cultural importante. E o motivo disso é, sabe, eu sempre digo às pessoas que sou um baby boomer e cresci nos anos 50 e passei ou desperdicei boa parte da minha infância assistindo a todos esses filmes de terror e coisas assim. E antes de Psicose, todos os monstros da cultura popular vinham de outros lugares, sabe? Drácula vem da Transilvânia, tem o lobisomem de Londres, a múmia do Egito ou invasores marcianos. O que Psicose fez com o personagem Norman Bates foi criar o primeiro monstro realmente americano e também foi realmente o precursor do gênero de filmes slasher que veio depois. E na medida em que Ed está por trás de Norman Bates, o que de fato acontece? Você sabe, a maioria das pessoas conhece Psicose justamente pela obra-prima de Hitchcock. Mas Psicose é baseado em um livro do escritor de terror Robert Bloch. E no livro, quando Norman é preso, ele se compara a Ed Gein. Então Gein é a inspiração direta para a Psicose. E na medida em que Psicose, novamente, americanizou o gênero do terror, pode-se dizer que Ed realmente teve esse impacto cultural enorme. Ao voltar para esse programa da Netflix, sugiro: mantenha ceticismo e ouça este episódio do Sidebar, onde esclarecemos o que é fato ou ficção. Mas acho que você concordaria que o título monstro seria preciso para descrever Ed Gein. Eu diria que você deveria levar isso com um saleiro inteiro de sal. Justo. Mas sim, não há dúvida de que Gein foi um monstro, embora muitas pessoas que leram meu livro, e eu também fiz uma graphic novel com o grande artista de quadrinhos chamado Eric Powell, chamada Você Ficou Sabendo o que Ed Gein Fez? Digam o contrário. As pessoas leram isso. Sabe, é possível sentir, dadas as condições horríveis em que ele viveu e o tipo de abuso que sofreu nas mãos da mãe, possível sentir um pequeno grau de simpatia por Gein. O que, claro, não é possível sentir, sabe, por John Wayne Gacy ou Ted Bundy. Certo. Essas pessoas eram pura maldade. Sabe, Gein não era mal desse jeito. Bem, eu incentivo todos a conhecerem seu trabalho sobre isso, incluindo aquela graphic novel, incluindo o livro Desviante, a chocante história real de Ed Gein, o psicopata original. Obrigado pelo seu tempo. Harold Schechter, realmente, muito obrigado, de verdade. Fico feliz em estar aqui. Obrigado por me convidar. Isso é tudo que temos para vocês agora aqui no Sidebar, pessoal. Muito obrigado por nos acompanharem. Como sempre, inscreva-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou onde ouvir seu podcast. Siga-me no X ou Instagram. Eu sou Jesse Weber. Vejo vocês na próxima.